Senhor, nosso eterno e bondoso Pai, aproximamos de Ti, Senhor, juntamente com esses preciosos irmãos, para buscar mais e mais do Senhor. Queremos, ó Deus, sair daqui melhor do que nós chegamos. Para isso, ó Deus, nós estamos aqui e cremos, ó Pai, que o Senhor cumpre com os seus compromissos. E o Senhor prometeu para nós, onde estivesse 2 ou 3 reunidos em torno do Teu nome, o Senhor prometeu estar. E nós cremos que o Senhor está aqui. Esses hinos que foram cantados foram para Ti, Senhor. Cada palavra que foi expressada são convicções reveladas que existem no nosso coração, no coração deste povo. E nós testificamos e falamos daquilo que nós cremos, ó Deus. Verdadeiramente, então, nós cremos que o Senhor está aqui para completar aquilo que o Senhor tem para nós. O banquete espiritual que o Senhor preparou para nós nesta noite. Nós estamos aqui para alimentar da Tua palavra. Que o Senhor venha repartir o pão, ó Deus. Nos dê uma palavra digna de toda aceitação. Venha perdoar, ó Deus, os nossos maus pensamentos, as nossas palavras, ó Deus, que muitas vezes têm te entristecido. Que o Senhor venha perdoar, ó Deus. Nós pedimos uma bênção especial, que o Senhor possa ter liberdade em curar os enfermos, em libertar as almas oprimidas, em revelar a Tua palavra. Pois nós estamos aqui, Senhor, para isto, para aprender mais e mais do Senhor. O Senhor é o nosso tutor, o Senhor é o nosso ajudador, ó Deus. Por isso nós aproximamos com essa inteira certeza que o Senhor pode nos ajudar nesta noite. Confiança, e com confiança nós estamos aqui, Senhor, dependendo de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe esta igreja, abençoe este pastor, a família do pastor, ó Deus. Nós colocamos diante de Ti as necessidades desta igreja, que o Senhor venha suprir a necessidade do Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A minha saudação é esta, né? Bom é estarmos aqui. Bom é estar outra vez aqui na igreja, né? Com o vosso pastor Gladson. E para mim foi surpresa, né? Não estava em minha programação em estar aqui nesta noite, mas estava na programação de Deus, né? E ele, após a escola, durante o culto, a gente conversou um pouquinho e a gente explicou para ele que estaria retornando amanhã à noite. Então, houve um motivo, um bom motivo, né, para nós estarmos juntos, termos esse companheirismo juntos, né, em torno da palavra de Deus, rever a face dos irmãos, e aqui está sendo cumprido esse propósito de Deus, né? Nós estamos vindo de uma série de cultos maravilhosos ali, com o pastor Marcos Davi, e a gente está voltando para ali, para o sul do Pará, com aquele sentimento, né, que Deus nos abençoou de uma maneira especial, né? Faz parte do nosso aperfeiçoamento, cada vez que nós nos reunimos, né? Até mesmo nossos momentos de companheirismo um com o outro, né? Estamos aprendendo um com o outro, escapando da nossa pressão, né? Nos alegrando, chorando junto. Isso que é companheirismo, né? E então nós vamos aqui meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu não tenho nada de novo, né? Tudo que vocês têm ouvido aqui, o Espírito Santo tem falado conosco ali, né, no sul do Pará, né? E é o mesmo Espírito Santo. E credo que aquele que em nós tem começado esta boa obra, ele está cada dia nos levando a esse aperfeiçoamento, né? Nos dando esta fé de rápido, né?
Eu sei que será de uma maneira simples e humilde a vinda do Senhor. Mas o que importa é nós estarmos cada dia nos preparando para esta vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então faz parte do nosso crescimento espiritual esse culto, né? É um culto especial, não é um cultinho. Por que é um culto especial? Porque aquele que é especial está aqui. Amém. Não é porque o pastor Maurício está aqui, né? Somente porque eu estou aqui, mas porque aquele que é especial está aqui. Amém. E você é especial, né? Você é a menina dos olhos de Deus. Você é especial. E Deus cumpre com seus compromissos, né? A responsabilidade sua para com Deus faz Deus responsabilizar também para com você, né? Você saiu da sua casa para estar aqui. Só o fato de você sair de sua casa para vir à igreja, sabendo que o povo está reunido, né? Você já é uma pessoa vitoriosa, você é uma pessoa abençoada por Deus, né? Vamos nos colocar de pé. Espero que Deus possa verificar a leitura que nós iremos ler. Eu sei que se vocês estiverem cansados, igual nós estamos cansados, né? Não podemos estender muito, né? Mas como aquele hino que nós cantamos, né? Estou cansado e sem forças, mas eu tenho que prosseguir, né? Podemos estar cansados, mas não desanimados. Amém, igreja? Devemos estar encorajados, né? E o Espírito Santo, ele é especialista para nos animar, para nos encorajar, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, é uma escritura bastante conhecida por todos nós. Eu vou ler o primeiro versículo, e assim os irmãos assentem e nós vamos continuar lendo a Bíblia, né? Graças a Deus. Mas, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, todos encontraram aí? Glória a Deus. Trago a saudação também, né, dos nossos irmãos ali em Redenção do Pará e região, pastor Edmilson. É a saudação nossa especial a todos vocês, né? Deus abençoe a todos. Leiamos. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Versículo 2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Os irmãos podem se sentar e nós vamos continuar a leitura aí. Nós sabemos que chegou o tempo, né, de realmente nós pensarmos nas coisas que são de cima. Ouvimos isso nesta manhã, né? Buscar as coisas que são lá de cima. Lembrando de Colossenses capítulo 3, né? Chegou a hora de buscar as coisas que são lá de cima. E não estarmos envolvidos, tão envolvidos a ponto de estarmos embaraçados, né? Embaraçados com as coisas naturais, né? As coisas naturais. Mesmo sabendo, enquanto nós estivermos vivendo aqui nesta dimensão humana, precisamos, né, de honrar com os nossos compromissos, né? Fazer planos, estar procurando dar o melhor para a nossa família. Isso faz parte da vida cristã também, né? Como nós ouvimos nesta manhã, uma pessoa que não tem objetivo, uma pessoa que não tem objetivo na vida, é uma coisa muito sem sentido, né? Muito sem sentido. E Deus não nos trouxe simplesmente para vegetar, para ocupar um espaço, um lugar. Deus nos criou com um propósito, né? E esse propósito você já sabe, né? O qual você foi criado. Simplesmente para nós sermos verdadeiros adoradores a Deus, né? Por excelência.
e dar tudo a Deus. Então, nós não viemos simplesmente para passar os dias aqui sem fazer uma reflexão, se estamos realmente preparados para quando Ele nos chamar, nós estejamos prontos. Porque nós estamos lendo aqui que a vinda do Senhor será de uma maneira secreta, de uma maneira simples e humilde, o qual muitos não vão perceber. O arrebatamento, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo vai acontecer e somente verão e participarão aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus e que estão preparando para esse maravilhoso acontecimento, que é as bodas do Cordeiro. Então nós vivemos em dias maus, terríveis, qual nunca houve, mas para nós, irmãos, para mim, para a noiva do Senhor Jesus Cristo, é um momento de glória, é o momento mais glorioso. Então nós podemos estar realmente cansados, abatidos, mas nós devemos ser um povo encorajado, porque nós temos convicção da hora que nós estamos vivendo. Estamos mais perto do que nunca. Estamos mais perto do que nunca, Estamos a poucos passos da eternidade. E no versículo 3 diz assim: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, a igreja do Senhor, o povo de Deus, é um povo revelado. Amém? Para quem sabe ler, um pingo é uma letra. E para quem é espiritual, tudo que você olha, você regozija na alma, porque você vê o cumprimento das Sagradas Escrituras. Tudo que os profetas profetizou, tudo que os apóstolos nos deixou, os ensinamentos, os conselhos, as exortações, nós identificamos que a Bíblia está se cumprindo em nossos dias. Então nós devemos, irmãos, vir regozijando do Espírito, dia após o outro, amém? Vivendo de uma maneira tranquila. Você ir para o seu trabalho meditando, adorando ao Senhor, fazendo planos, como se Jesus fosse demorar aí 10 anos pela frente, honrando com os nossos compromissos, pagando as nossas dívidas, estar preparando no natural, querer dar uma vida melhor para a nossa família, para a nossa esposa, para os seus filhos, assim vice-versa. Mas nós nunca devemos embaraçar com nada, porque chegou a hora de nós estar olhando para cima. Amém? E quando Jesus nos chamar, nós estejamos prontos e participar dos acontecimentos que ainda falta para acontecer e ver. Uma coisa é você entender que os cumprimentos já passou e você perdeu. Misericórdia de nós, Nós ouvimos sobre o relógio de Deus, que nós devemos sempre estar olhando para o relógio de Deus, estar olhando os acontecimentos, se acontece em Israel, tudo. Mas nós devemos ser um povo espiritual, porque muitos, por não vigiar, não estar misturando fé, levando isso a sério, cuidando da sua vida espiritual como primeiro lugar, vai cair naquela condição, Se eu soubesse que Jesus viria tão depressa, eu teria cuidado mais da minha vida espiritual. E as coisas estão passando tão rápido, irmãos. Os dias estão passando tão rápido, as horas estão passando tão rápido, porque se nós não formos espirituais, nós vamos perder.
E que Deus tenha misericórdia. Nós que somos um povo revelado e perder o arrebatamento, irmão, será terrível. Um povo esclarecido. Nós sabemos que o próximo passo que nós temos para ver, para contemplar, é o arrebatamento da igreja. E são coisas simultâneas que acontecem. Nós não estamos nos preparando para entrar no período da grande tribulação. Nós estamos preparando para ser participantes desta segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que vai acontecer muito em breve. Nós não sabemos o dia e nem a hora, certo? Nós não sabemos quanto tempo que falta, mas o importante é nós estar valorizando cada dia da nossa vida, para nós estarmos preparando o nosso altar, preparando para nossa despedida da igreja do Senhor, aqui neste mundo amaldiçoado pelo pecado. Que Deus tenha misericórdia, irmão. O irmão Brana pregou a mensagem, um verdadeiro sinal deixado passar por alto. Quantos sinais, né, que tem passado por alto e desapercebido, e as pessoas não entenderam ainda. Mas o Espírito Santo, irmão, está sempre revelando para nós como uma advertência. Nessa leitura que nós estamos lendo aqui, é uma advertência. Cada culto é uma advertência. É o Espírito Santo lembrando a nós das coisas que nós já ouvimos e já aprendemos. Amém, igreja? Então, no versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, mas que para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Nós sabemos que Apocalipse capítulo 11, né, será o cumprimento daquelas duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11, né, as duas testemunhas estará pregando para Israel sobre a luz de um profeta mensageiro, as características desses dois profetas, né, esses dois homens de Deus, Elias e Moisés. E quando isso acontecer, você não queira ouvir esta notícia, porque o arrebatamento já aconteceu. Mas são coisas, irmãos, que pode acontecer de um dia para o outro. Você não deve esperar, mas tem que acontecer isso primeiro. Não, você deve realmente estar preparado, estar pronto, né? Porque em uma manhã gloriosa, quando Ele chamar pelo seu nome, você está pronto. O Brana pregou a mensagem: a repentina e secreta ida da igreja. A repentina e secreta ida da igreja. Do parágrafo 11, você vê que é uma preparação. Nós estamos em uma preparação. Nós estamos em um treinamento. O Espírito Santo está nos preparando. Deus é um Deus maravilhoso. Deus não chama o homem ao juízo sem antes adverti-lo. Deus é maravilhoso, irmão. Então é uma preparação. E aqui no parágrafo 11, o irmão Brana diz assim: é melhor estar preparado. Glória a Deus. Você está preparado? Você está preparado? Se o teu coração parar de bater agora, ó, irmão, a nossa vida é como um piscar de olhos. Eu não sei o que virá amanhã, o que acontecerá, os nossos sonhos estão diversos, né? A nossa vida está nas mãos de Deus. Simplesmente nós oramos assim: Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Fala comigo, Senhor. Eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero perder o que é de mais importante da minha vida. Eu estou preocupado, Senhor. Eu preciso estar preocupado. O irmão Brana pregou assim, nos falando na mensagem do desespero, que a única coisa que nós deveríamos estar desesperado mesmo é para estar certo com Deus. É para ter o Espírito Santo, ter essa certeza que o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo nos leva a estar todos os dias preparando as nossas vidas. É melhor estar preparado
Eu preferia ser um homem doente, preparado com o Senhor, do que ser um homem saudável, despreparado para ir com o Senhor. Meu Deus, né? Ouvimos isto nesses dias lá. Que adianta, irmãos, nós possuirmos muitas propriedades e não estar armazenando o tesouro lá? Não ter um memorial ao nosso favor? Mas seja o que for, Deus deseja que estejamos bem preparados. Aleluia. Corpo, alma e espírito. Pois Ele perdoou todas as nossas iniquidades. Você crê que realmente Deus perdoou todas as nossas iniquidades? Você confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você arrependeu dos seus pecados. Então você tem paz no seu coração. Então você tem descanso no seu coração. Você identificou no Calvário. Então você tem Jesus em seu coração. Você tem esse equilíbrio em sua vida. Em qualquer circunstância. Você pode dizer: eu estou certo de Deus e estou certo com Deus. Eu sou o Enoque hoje. Você é esse Enoque, esses personagens que nós lemos na Bíblia, precisa nos identificar e nos enquadrar nesses personagens. E dizer: eu estou preparado para quando Ele me chamar, eu não tenha nada que acertar. Por isso, todos os dias, irmãos, nós estamos cruzando esse Jordão, fazendo morrer a si mesmo, renunciando a nós mesmos, nos dominando. Estamos realmente nos humilhando diante dEle, reconhecendo que nós precisamos da graça, da misericórdia do Senhor, do Espírito Santo em nós, para nos equilibrarmos nesses dias terríveis o qual nós estamos vivendo. Para nós não nos embaraçarmos. Mas seja o que for, Deus deseja que estejamos bem preparados, alma e corpo, pois Ele perdoou todas as nossas iniquidades e curou todas as nossas enfermidades. Ele morreu por um propósito múltiplo. Então eu pensei hoje acerca deste assunto, súbita e secreta. Irmãos, sai por essas ruas dessa cidade, entra em qualquer igreja que esteja, que tenha um nome de igreja. Não falamos isso com zombaria, Deus conhece o nosso coração, mas se prega de qualquer assunto, se fala de prosperidade, se fala de um evangelho que faz as pessoas estar bem na sociedade, mas eles não têm uma mensagem de santificação. Eles não têm realmente uma mensagem que dá para as pessoas o selo do Espírito Santo, que é a obediência total à palavra de Deus. E quando nós temos isto em nós, não tem outro assunto para a noiva a não ser isso, a pensar realmente na vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos pensando nisso todos os dias da nossa vinda. O arrebatamento da igreja. Muitos não gostam de ouvir desse assunto e não se gostam de que fala nisto, porque eles temem. Eles não gostam de falar do futuro, encarar o futuro. Mas nós realmente somos um povo que estamos aguardando, todos os dias nós estamos clamando: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, Senhor Jesus, este mundo não nos suportará mais. Nós estamos gemendo mesmo, irmãos, gemendo mesmo. Nós precisamos estar todo o tempo protestando contra o pecado, mesmo com isto venha contra nós mesmos. Por isso nós precisamos estar protestando contra nós mesmos, lutando contra nós mesmos, com essa natureza humana. Porque a inclinação do homem sempre é para a carne. Por isso nós precisamos, irmão,
todos os dias, nutrir a nossa alma. Nós precisamos armazenar. Nós precisamos realmente alimentar a nossa alma. Ler a Bíblia, ler as mensagens. Precisamos ser realmente pessoas esclarecidas, reveladas, posicionadas, sabendo em quem nós estamos estamos crendo em quem nós estamos crendo realmente. Não somos Maria vai com a outras, não. Nós somos um povo estabelecido na palavra. E esta revelação, irmão, que Deus nos deu, faz nós sermos também pessoas estimuladas, fervorosas. Isso causa uma confusão na mente do mundo, nos nossos familiares, porque nós podemos passar por qualquer circunstância, seja o que for, momentos de abandono, de aflição, de mal entendido, mas nós cremos que realmente nós somos um povo em quem Deus confiou e confia. Nessa última era, haveria pessoas que Ele pudesse confiar. Como eu ouvi isso da Bita, diante daquilo, você conhece a história, diante de um filho morto em seus braços, ela conseguia dizer: vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Ô Senhor, dá para nós esta fé, dá para nós essa segurança, dá para nós, ó Deus, em meio às aflições deste mundo, nós falarmos a palavra com ousadia, sair da nossa alma, esse trovão mesmo, que sai lá da nossa alma, é o mesmo trovão que saiu da boca de Jesus, quando ele estava ouvindo Satanás ali no monte da tentação. Ele disse: está escrito. Ele venceu o diabo com o que está escrito, com a palavra que saiu da sua boca. E Deus está querendo que nós realmente sejamos um povo que saia dentro das nossas bocas palavras que venham expulsar o demônio da nossa frente, palavras que venham fazer nós expressarmos aquilo que está guardado em nosso coração diante dos testes. Agora, problemas vamos sempre ter, mas se queremos reinar, temos que lutar. E quem vai te esforçar a sua coragem? É o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo. E nós precisamos ser espirituais, irmãos. Aqui no parágrafo 17, o irmão Brana continua dizendo: agora esta é a forma como a igreja deve estar preparando. Esta é a forma, que forma? É de maneira simples e humilde. Simples e humilde. Pensando nele. Alimentando a sua alma desse El Shaddai. Aleluia. Esse pão vivo que desceu do céu. Será de uma maneira simples e humilde? É que você vai entender num abrir e fechar de olhos que o rápido aconteceu. E você vai entender que você fará parte daquilo que você já ouviu e agora chegou o cumprimento. Aleluia! Deixaremos esta vida cansada agora para vivermos eternamente com Deus. Amém. Aleluia. Então no parágrafo 17 o irmão Brana diz: a igreja deve estar preparando pela vinda do Senhor tudo em ordem, tudo pronto, tudo empacotado e pronto para ir assim que ele chegar, porque isso será em um instante, em um piscar de olhos. Apenas tente cronometrar. Você quer cronometrar? E pisca seus olhos. A frase, olha que, como o irmão Brana fazia os tipos para a igreja entender. Eu não consigo, fração de segundo, milésimo de segundo. Em um piscar de olhos, em um instante, em um piscar de olhos, apenas tente cronometrar
quanto tempo demoram os seus olhos para piscar. É desta forma, tão rápida, que o rapto da igreja acontecerá. Aleluia! Você sabe que o inimigo sempre usa táticas que o Senhor usa. Ele é um personificador, não é? Vocês sabem, quando ele viu que Deus teria uma igreja justa, as coisas que ele faria, o inimigo usou a mesma estratégia. Ele conquistou uma igreja. E ele conquistou um povo. E este povo que ele conquistou é um povo religioso. E eles são tão corretos nos seus passos como pessoas religiosas, porque ele sabe que a igreja de Cristo é deste mesmo jeito, e ele faz isto baseado numa vida militar. Aí você sabe, quando se fala disso, você vê o espírito ditador, o espírito de posição, o espírito religioso, né? Que Deus nos livre disso, irmão. Porque essa vida cristã é uma vida diária. A vida cristã é uma vida diária. Estamos todos os dias trilhando rumo à estatura de um varão perfeito. Todos os dias da nossa vida. De uma maneira simples. Não é por força, não é por violência, não é por imposição do pastor, do diácono. Não é imposição, não é a imposição do pai, da mãe, não. Isso tem que descer na alma. Isso tem que ser prazeroso. Não é por imposição, porque senão nós teremos isto somente em nossa mente. Mas isso precisa estar realmente em nosso coração. A vida cristã deve ser uma vida prazerosa, a ponto de você expressar realmente como o salmista Davi expressou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para um cristão revelado desta mensagem, não é comum perder um culto, em qualquer circunstância. Não, irmão. Se nós somos um povo que já ouvimos, então vamos dar crédito daquilo que nós já ouvimos. Então vamos dar realmente continuação. Vamos trazer isso à existência. Porque, irmão, eu estou cansado demais. Eu estou cansado demais de ficar ouvindo sermão. Eu estou cansado demais de ficar ouvindo pregação. Às vezes a gente prega, parece que é a mesma coisa de enfiar o dedo num copo d'água. A gente fala, às vezes são palavras que são jogadas ao vento. E a gente cansa, irmão, de ver as pessoas se portando como papagaios. Acostumam, sabe? De ficar falando, mas não tem vida própria. Não tem vida vivida. A gente não pode confiar no irmão, na irmã. Realmente nós não podemos colocar a nossa fé em um e o outro, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Nós devemos estar sempre olhando para Jesus. Mas, irmãos, a gente fica às vezes horrorizado se nós formos naturais, se nós ficarmos olhando para as coisas de baixo e não saber que muitas coisas vêm para ficar mesmo. E nós vamos embaraçando, e que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para nós não enredarmos, para ver a condição que está o mundo, as igrejas. Mas nós devemos sempre lembrar que há 3 classes de crente, em meio aos manufaturados, em meio aos incrédulos, existe uma noiva genuína. Existe um povo santo que não estão contaminando as suas vestes. Eles estão armazenando realmente a palavra do Senhor no seu coração. Aleluia! Eles estão realmente guardando os conselhos de Deus. Eles estão com as suas mentes boas. Eles não bateram as suas cabeças
não sofreram traumas, não perderam juízos, não sofreram dessa doença, amnésia espiritual que está aí, que há pouco tempo esquece de tudo, dos mandamentos de Deus, dos conselhos de Deus, e cai nesta condição de neuróticos. Mas o Espírito Santo ainda está falando. E se você realmente estiver ouvindo a voz de Deus, dando crédito a esta voz de Deus, ouvindo a palavra, como olha ao espelho. E quando você olha para o espelho, você identifica porque precisa de se reajustar algo. O seu cabelo, o seu vestuário. E quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a pregação do púlpito, nós identificamos os nossos erros e pedimos de Deus misericórdia, Senhor. Tenha graça para comigo, Senhor. Me ajude. Reconhecendo a graça, a misericórdia de Deus, como o irmão cantou aqui, sou o eterno devedor daquele dia que Ele fez por nós ali do Calvário. E reconhecendo isso, irmão, nós dizemos, realmente eu estou em falha com Deus. Você abaixa a sua cabeça e grita com a sua alma, o grito da alma. Onde está o grito da alma? O grito da alma. A nossa alma não pode silenciar, irmão. Precisa estar gritando. Grito da alma. Senhor, apressa-te em me ajudar, em me socorrer, em me livrar. Promove, Senhor, uma válvula de escape. Estou nesta condição, é negligência minha. Mas, Senhor, seja somente uma vez mais. Me dê uma chance, Senhor. Prepara um momento para me reconciliar. Prepara-me, Senhor, um momento para me acertar com a minha esposa, acertar com meus filhos, acertar com meu irmão. Eu quero voltar, Senhor, a ter companheirismo com os meus irmãos, debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar realmente véu adentro a palavra de Deus. Irmão, essa porta está aí fechada. Ali tem uma porta de vidro. E vocês estão focados aqui para a palavra, para o púlpito nesta hora. Potencialmente nós fomos arrebatados. O que é ser arrebatado? É esquecer as coisas, é deixar as coisas que para trás ficam. Nós estamos aqui assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, tendo comunhão com Deus e com o seu povo. Aqui nós estamos debaixo desta proteção. É tão bom, irmão, estar congregando juntos. É tão bom, irmãos, estarmos reunidos juntos, no mesmo pensamento, buscando as coisas que são lá de cima, porque está chegando a hora de partir. E se você ficar olhando para a direita, olhando para a esquerda, olhando para os noticiários, olhando para o que está acontecendo lá fora, acompanhando noticiários, você vai ficar com a sua mente perturbada, você vai ficar agitado, você vai ficar com pânico, você vai estar com medo, e você não vai conseguir preparar para a vinda do glorioso dia do Senhor, como uma moça, uma noiva vai preparar para o casamento, estando com a sua mente perturbada, com a sua mente cheia de tanta coisa. Ela precisa estar feliz, alegre, ela precisa estar contando, falta pouco para o meu casamento. Não importa o que está acontecendo à direita, à esquerda, com as acusações, com as críticas, não importa com nada, está chegando a hora de eu dar adeus a este mundo amaldiçoado pelo pecado. Eu não canso de pregar sobre isso, porque eu amo a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus faça isso crescer do seu coração. Aleluia.
Eu gosto disso. As pessoas vivem hoje como se viviam antes da vinda do Senhor Jesus. Como se eles fossem enviar um exército de anjos para todos os jornais e por um ano ou mais anunciar isso nos jornais ao redor do mundo, em todos os jornais, que tal e tal data chegaria e que isso seria transmitido no rádio, colocado nas televisões, em todos os lugares, exatamente o dia e a hora que ele estaria chegando. Agora, esta é a forma que as pessoas vivem hoje, lá fora. Mas o que Deus disse em sua palavra? Que seria como um ladrão ao cair da noite. Vamos procurar colocar mais trancas em nossas casas? Vamos cuidar mais da nossa vida espiritual, irmão? Aleluia. Não espere o ladrão vir arrombar a sua casa para você comprar o cadeado, colocar naquele portão lá. Toda vida você olha para aquele portão e fala: eu preciso colocar um cadeado aqui. Eu preciso trocar a tranca aqui. Vai acostumando, é o perigo, irmão, nós acostumarmos. Eu já estou encerrando, irmão. São coisas que você já ouviu, mas o Espírito Santo está nos advertindo. Aleluia. Não estar cocheando mais em dois pensamentos, não estar brigando. Tem que cessar as contendas. Tem que cessar, irmãos. Nós precisamos entrar realmente em Cristo. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Deixa. Mas esteja em comunhão com Deus. Esteja em paz com Deus. Acostumamos, irmãos. Fica tudo comum. Eu lembro quando o irmão Branham pregou a mensagem, o sinal. O que vocês têm ouvido nesses últimos dias, o que a noiva do Senhor Jesus Cristo tem ouvido nesses dias, é de uma maneira, irmão, secreta. O Espírito Santo está nos trabalhando de uma maneira assim, ó, falando, revelando para nós o segredo dele, a sua gente, ao seu povo. Aleluia. É simplesmente nos preparando, irmão. É lembrando de tudo aquilo que nós já temos ouvido. Eu lembro quando o irmão Branham pregou a mensagem do sinal. O que trouxe o impacto da mensagem do sinal. Aquilo foi grande demais. Eu era criança. Quando eu vi o meu pastor lendo a mensagem do sinal, eu lembro, nunca esqueço, na mensagem do sinal, o irmão Branham assim: deitem fora a televisão. Joguem fora isso. Essas saias curtas. E vai descrevendo, porque a morte está na terra. É apressante que nós tenhamos realmente o sinal de Deus em nossas vidas. E nós, quando nós aceitamos esta mensagem, aquela alegria, o primeiro amor, nós abandonamos isso tudo. Jogamos fora tudo. E agora o tempo passou e a gente vai vendo as pessoas trazendo isso tudo para dentro de casa de novo. Tudo. Aí você fala assim: mas antigamente não era assim, a mensagem não era assim. Eu pergunto para você: a mensagem mudou? Deus mudou? Não mudou, irmão. É nós que estamos negligenciando. É nós que estamos caindo na condição realmente do papagaio que eu falei agora, né? Acostuma de... é mais um culto, é mais um sermão. Isso não tem importância, não faz mal. O papagaio ficava lá debaixo do pé de árvore, né? Vocês conhecem a história? O que tem isso? Não tem problema. Não faz mal. O dono ensinou ele só a falar isso. E todo dia ele ficava assim, de repente, passou alguém por lá e roubou o papagaio. E ele gritava, o que tem isso? Não tem problema, não faz mal. E foi embora. De repente, que o dono percebe, roubou o papagaio. Agora, irmãos, isso é uma simples palavra para nós refletirmos. Será que nós não já estamos nesta condição? Mas é uma mentirinha do gasto. É uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e nós não esquecemos que o Espírito Santo trabalha de uma maneira simples e humilde, esperando que o chefe da casa
Alguém entenda que o Espírito Santo é sutil, ele alçou voo. Ele alçou voo porque ele não acha mais lugar ali. Porque o Espírito Santo é sutil, mas o inimigo, ele é arrombador. Ele não respeita criancinha. Criancinhas como estas aqui, ó, é só a mão de Deus e as orações de uma mãe para proteger as nossas criancinhas. Sim, irmãos, na escola, na faculdade, o diabo não respeita a idade. Vivemos em uma condição neurótica. O diabo, ele arromba, ele faz estrago. É somente o Espírito Santo para nos proteger, nos blindar. Nós precisamos então do Espírito Santo em nossas vidas, todos os dias da nossa vida. Não respeita criança, não respeita ancião, não respeita. Por isso, a condição que está o mundo aí. Mas que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos dê essa fé genuína. Aleluia. Estar realmente preparado. Mais um parágrafo aqui para nós terminarmos. Glória a Deus. 27 desta mesma mensagem. Eu estou com outra mensagem aqui, mas não vou mais. Aleluia. Parágrafo 24, o profeta diz assim: se não é exatamente desta maneira que o mundo é hoje, com relação à vinda do Senhor, vocês antiquados, atrasados, o que faz vocês vestirem assim, agirem e fazer do jeito que vocês fazem? O que é? Mas estamos esperando pela secreta e repentina aparição do Senhor, porque há algo no ar, uma mensagem do Espírito Santo que nos diz que a vinda está à mão. Glória a Deus. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Vamos fazer uma reflexão de vida. Vamos analisar nós mesmos, se nós estamos prontos, irmãos. Porque eu não estou preparando para ser salvo na grande tribulação. Eu creio que eu vou fazer parte da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda nós temos o Espírito Santo para falar conosco aqui no púlpito, para nos instruir, para dizer: irmão, no caminho que você está andando, se você continuar andando assim, agindo assim, você vai bater com a cabeça e vai causar prejuízo. E não mais, nós não estamos no tempo de começar de novo. Não, nós não podemos mais perder tempo, irmão. Estamos a poucos passos da eternidade. Então nós precisamos, irmãos, aproveitar cada minuto como se fosse o último minuto da nossa vida, em todos os sentidos. Por isso que eu vejo vocês cantando aqui. Eu estava ouvindo ali, mesmo por ser poucas pessoas, mas nós temos que ser um povo diferente. Cantar com ousadia, cantar com segurança. Os soldados, quando eles estavam indo em guerra, estando em guerra, eles cantavam, eles glorificavam ao Senhor. Para quê? Para eles sentir coragem, para encarar o inimigo lá no campo de batalha. E quando você vem à igreja e canta como você canta, você entra em Cristo Jesus, você está buscando uma força espiritual, a unção do Espírito Santo em você, para vencer esses 200 milhões de demônios que estão lá fora, e eles são sofisticados realmente para derrubar cristão. Mas não é possível se você estiver nutrindo a sua alma, colocando trancas na sua casa, sendo pessoas vigilantes, prudentes, orando todos os dias. São coisas simples que muitas vezes nós deixamos de praticar, como nós praticávamos antes. Aquele regozijo, aquela experiência de não ir para o trabalho sem ler a sua Bíblia, sem fazer o seu culto doméstico com os seus filhos, sem ler as mensagens. Isso vai ficando para trás. A ocupação vem em nossos dias, e o diabo sabe.
Ele é astuto, ele tem as suas táticas, a qual nós estamos lendo aqui. Ele coloca nas moças, ele coloca nos rapazes ocupações e tantas ocupações. Em nós mesmos, a ponto de nós estarmos sem tempo para adorar a Deus, em dar o nosso melhor a Deus, em buscar primeiro o reino de Deus, em dar tudo a Ele sem nenhuma reserva. Que Deus nos ajude a sermos mais espirituais. Depois de nós termos ouvido tudo isso, que tipo de pessoas nos compete ser? Como em todas as eras, irmão, houve vencedores. Eu creio que mesmo que haverá uma minoria de gente, mas haverá pessoas que nasceram nesta última era para vencer, que está misturando fé na palavra, que está perseverando na fé, que está realmente ouvindo a voz de Deus, e estes vai estar assentado com Ele no trono. Aleluia, glória a Deus. Tudo está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Glória a Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus. O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Ele está fazendo. Mas o que compete a mim e você fazer, vamos fazer. E vamos fazer de uma forma sincera, sem comprometer a nossa salvação, a nossa vida cristã. Me ajude que eu vou terminar cantando o hino para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Não deixe estas mensagens ficar comum. Não deixe. Não deixe esse assunto da segunda vinda de Jesus Cristo ficar cansativo para você. Mas faça uma reflexão. Glória a Deus. Não é somente quando nós estamos para participar da Santa Ceia, quando nós vamos ler, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, examinar a nós mesmos somente no dia da Santa Ceia. Vamos examinar, vamos falar com Deus. Como Davi falava, esquadrinha o meu coração. Fala com você mesmo. Você sabe, a sua mente está boa. Você não é um neurótico, sua mente está boa. Você sabe aonde está a falha. Você sabe aonde você errou. Você sabe o que você falou de uma maneira sem pensar. Isso tem te causado dentro de você uma angústia, uma aflição. Mas eu digo, irmão, tome uma atitude nessa noite. Tome uma atitude, antes que seja tarde demais. Tome uma atitude, e eu digo que realmente você vai ter paz no teu coração. Você vai estar preparado. Vai ter nada que fará você sentir assim, eu não nasci para ser um eleito. Que Deus tenha misericórdia, irmão, de ter que um dia nós ter que encarar o trono branco. É o Espírito Santo, irmão. Ele está encarregado de nos esclarecer. Por isso, esteja realmente com seus ouvidos ungidos para ouvir a voz de Deus falando no teu coração. Entrega a Jesus. Entrega realmente a sua vida sem nenhuma reserva a Ele. Seja uma entrega total, de coração mesmo. Não, maior. Feche os seus olhos e pensa na grandeza do nosso Salvador. E Ele reina em seu coração. Aleluia. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo hoje na igreja. Aleluia. Nos colocará muito em breve neste reino restaurado. Quem tomou o mar em suas mãos, quem contou da areia cada grão, poderoso, tremem com sua voz. Quem é digno
de adoração. O grande eu sou, em seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Deus, outro igual não há, poderoso em glória está. Você quer se colocar de pé e adorar a Jesus, levantando as suas mãos para Ele nesta hora? Aleluia. Quem o instruiu na criação, soberano, quem o questionou? Tudo sabes e conhece bem o universo, tudo Ele formou. O grande eu sou, em seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Deus, outro igual não há, poderoso em glória está. Quem com Ele cravejado foi, ao morrer da culpa nos livrou. O Cordeiro na cruz se entregou, mas da morte forte ressurgiu. Adore a Jesus. O grande eu sou, em seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Deus, outro igual não há, poderoso em glória está. O grande eu sou, em seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Deus, outro igual não há, poderoso em glória está. Eu vou orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai Celestial, nós falamos, ó Deus, aos ouvidos dessas preciosas irmãs, desses preciosos irmãos, mas que o Senhor possa vivificar a Tua palavra do coração de cada um desses irmãos. Sem o Senhor, ó Deus, nós não podemos vencer, mas crendo em Tua palavra, crendo na obra do Espírito Santo, crendo que o Senhor prometeu que estaria comigo, estaria conosco, estaria com a igreja, e que estaria com a senhorita noiva do Senhor Jesus Cristo. O Senhor prometeu que não nos deixaria só. Então nós podemos dizer, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Mesmo sentindo fraco, nós podemos dizer, nós somos fortes. Cristo em nós nos faz sermos fortes. Uma igreja que está triunfando na batalha.
com o estandarte da vitória levantada. Ó Senhor, dá um poder sobrenatural para esta moça, dá um poder sobrenatural para este rapaz, para ela vencer as tentações que elas têm que passar, que enfrentar nos dias que se seguem, Senhor. Nos reveste, ó Deus, com esta armadura do Senhor. Nós possamos estar vestidos com a tua armadura, Senhor. Nos sela com o teu Espírito Santo, que Satanás não possa tocar neste lar, que Satanás não possa encontrar brecha neste lar, que Satanás não possa achar um lugarzinho com menos proteção, ó Deus, mas que no quarto desta irmã, que na sala desta casa, toda a sua casa possa estar reservada para Deus, possa estar cheio da presença de Deus. Senhor, não nos deixa sem a tua presença, Senhor. Não deixa a igreja do Senhor só na tua presença. Nós não queremos estar em um lugar onde nós não sentimos que a presença do Senhor esteja ali. Então nós estamos rogando, ó Pai, que a presença do Senhor esteja em nosso meio. E se porventura nós negligenciarmos um pouquinho, faça nós clamarmos, ó Deus, clamarmos, correr para os cultos de oração, individualmente, dobrar os nossos joelhos e clamar: devolva-me, Senhor, a alegria da minha salvação. Que nós possamos estar clamando sempre, lembrando do ponto de partida de onde nós começamos. Aleluia, Jesus. Que haja lágrimas em nossos olhos, ó Deus, lágrimas nos olhos de cada um de nós, lágrimas, ó Deus, em nossos olhos, mas que não seja lágrimas de remorso, ó Deus, que não seja lágrimas de prejuízos, ó Deus, mas que seja lágrimas, ó Deus, de reconhecimento que o seu amor tem sido projetado a nosso favor, ó Deus, que a tua graça tem nos alcançado. Que seja lágrimas de alegria, que sabemos que é por lágrimas mesmo, ó Deus, que um dia desses o Senhor enxugará as nossas lágrimas. As lágrimas serão enxugadas, ó Deus. Vem, ó Pai, enxugar as nossas lágrimas, ó Deus. E eu creio que muito em breve nós estaremos assentados naquela mesa de quilômetros, de milhares, assim o profeta disse. E Ele em sua beleza vai enxugar as nossas lágrimas e dizer para mim e para você, vai dizer para esta igreja, a igreja universal do Senhor Jesus Cristo, de norte a sul, de leste a oeste, aos quatro cantos da terra. Ele vai enxugar as nossas lágrimas e dizer: vinde benditos de meu Pai. Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Aleluia, aleluia. Você não quer clamar mais pela vida do Senhor Jesus? Maranata, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, nos buscar. Ora vem, Senhor, nos buscar. Glória a Deus, aleluia. As lágrimas que ainda caem dos nossos olhos, desafiando os nossos sentimentos, tornando o céu azul da nossa alma. É uma cor muito triste e cinzenta, por coisas que almejamos e não alcançamos, e por um olhar mais triste lá na prisão. Mas Cristo voltará e enxugará as lágrimas dos nossos olhos,
a dor e a tristeza fugirão. Para sempre vamos cantar esta canção, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Mantenha os seus olhos fechados um pouquinho. Mantenha os seus olhos fechados. Ouçamos este hino. Se você precisa de uma oração, de um renovo, se você tem chorado e você deseja uma oração com imposição de mão, pastor Irineu, pastor Maurício Nise, se você deseja com unção de azeite, se você deseja um renovo na sua vida, eu te convido, meu irmão, eu te convido. Se tem batalhas, motivos que você não tem conseguido os objetivos, você não tem conseguido os resultados na sua vida, você tem trabalhado, e tudo que você ganha tem sido como um saquitel furado. Tem sido como um saquitel furado. Você não tem visto o suor das suas mãos, você não tem visto a frutificação, a multiplicação na sua vida. Tem algo, tem um impedimento aí, de lágrimas tem sido derramado. Você quer vir à frente? Vem à frente. Aqui está o casal Moanas, mas Sabrina, esse casal tão dedicado, tão fiéis ao Senhor. Pastor, ora por este casal. Pastor Nise, ora ali para o irmão Marcos Costa. Oh Deus, renovo, pode cantar. Aleluia, aleluia. Oh glória a Deus. Oh Deus maravilhoso. Oh Deus, aqui está essa igreja. De uma fonte à margem das águas, água doce e água salgada, quente ou frio te conhecerei. Oh, meu Deus. Se fores crente morno te vomitarei. Vestes brancas, não vestes manchadas. Aleluia. Diante dos meus olhos não escapa nada. Todavia te conhecerei. Aleluia. Se fores crente morno te vomitarei. Aleluia! Oh, Oh, Deus! Senhor, com todos os meus Senhor! defeitos não te deixarei. Oh, Senhor, Aleluia! com todos os meus Oh, defeitos não te deixarei. Oh, Me dá um Senhor renovo, Jesus! me dá um Senhor, meu renovo. A fé desse Senhor, me faz um liberta passo demônios novo. caia por Me terra. dá um renovo, Espíritos me dá sejam um vencidos nessa renovo. batalha, Senhor, nesta me faz noite, um Senhor. passo novo. Dores de cabeça, enfermidades. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus vivo. Como eu te amo, oh meu Pai, Senhor. Senhor, Naquela cruz teu sangue Aleluia. derramou, meu me ungiu Aleluia. e me lavou. Com o preço do seu sangue Jesus me comprou. Jesus clamava em altos gritos naquela Aleluia. cruz, rendendo seu espírito. A terra tremeu, o véu se rasgou, mas no Aleluia. terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Oh, Oh, Deus.
meus defeitos não te deixarei. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Eu cantarei uma linda canção. Aleluia. Do íntimo da alma e do Luciana, coração. vem à frente. Vem à frente. Eu cantarei louvores a ti, Senhor. pois tu mereces Senhor, minha ajuda tua adoração. Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei. Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Sela, Pai amado, tua filha, esse fardo, essa luta, Pai, ajuda, Senhor, liberta, meu Deus, a tua filha, essa enfermidade seja dissipada do seu corpo, nessa noite, eu Senhor. Cantarei uma linda canção do íntimo da alma e do coração. Aleluia. Eu cantarei louvores a ti, pois tu mereces minha adoração. Aleluia. Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei. Aleluia. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Vamos dar salva de palma para o Senhor. Jesus Cristo, Ele é digno. Oh Deus, feche seus olhos. Esteja ainda em espírito. Aleluia. Aleluia. Oh Deus eterno. Aleluia, Senhor nosso Deus, estamos agradecidos por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Senhor, pois estamos, Pai, trabalhando para o Teu reino, Senhor, e aqui, Pai, há eleitos, há ovelhas, Pai, do Teu rebanho, Senhor, neste aprisco, Pai, e nós fomos chamados como os Teus servos, Senhor, para apacentar, Senhor. O Senhor tem dado para nós, Pai, os 2 dinheiros, Senhor. E aqui estamos ministrando a Tua palavra como foi ministrada, Senhor. Que devemos estar preparados, Pai. Esse despertar, Senhor, nesta hora. E aqui, Pai, o Teu povo está recebendo este renovo como foi cantado, Pai. Forças para continuar, Senhor. Aumentando a fé, Senhor. Curando as enfermidades, Senhor. Pai, eu sei, Pai, e creio que eles vão sair daqui melhores do que entraram nesta noite, Pai. Foi até, Pai, difícil chegar aqui neste culto, Senhor, para nós virmos na estrada, Pai. Mas o Senhor viu que deveríamos ter aqui esse culto, Pai, por causa do Teu povo, por causa das Tuas ovelhas, Senhor. Os irmãos que estão acompanhando pela internet, aonde estiver, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te damos graças nesta hora, Pai. Amém e amém. Aleluia. Oh Deus vivo, aleluia, aleluia. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Um abraço diferente. Um abraço diferente. Um
Um abraço diferente, uma saudação de Ana, uma saudação de Maria Isabel, uma saudação de anjo Gabriel para o irmão. Nossos irmãos pela internet, creia no milagre, creia que as tuas lágrimas, minha irmã, tuas lágrimas, minha irmã, Deus está com cada gota da tua lágrima, minha irmã. Deus está entrando com a providência no teu lar, na tua vida, sobre o teu marido, sobre a tua família. Confia, 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 confia. Confia, meu irmão. É tempo de confiar. Não é tempo de porfiar. É tempo de confiar. Não de porfiar. Não é tempo de porfiar. É tempo de confiar. Confia. Confia. Confia, minha irmã. Essa tempestade vai passar. Essa tempestade vai passar, minha irmã. Vai passar. Porque aquele que prometeu, ele vai cumprir. Apocalipse 19. Alegremos, regozijemos e demos-lhe glória. Porque a sua esposa já se aprontou. A mensagem viste essa noiva com a palavra. Nós vamos estar onde devemos estar. Confia. Confia, confia. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, antes de eu ir embora, quero falar com o senhor aí. Vamos ouvir, se despeça aí do seu irmão. Canta aí, pastor, mais um hino de despedida aí. Gabriel. Me falaram de um lugar. Conhece?